Muito bem, então hoje nós temos a honra e a alegria de ter dois professores convidados. A gente tem o professor Arthur Vale, Departamento de Artes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o professor Leonardo Almeida, que é antropólogo e pós-doutorando na Universidade Federal de Ceará, no programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFC. E aí a gente chega, então, nessa aula de hoje, em que a gente avança na exploração dessas possibilidades da fotografia, considerando como ela serve para produzir sentidos em regimes visuais muito heterogêneos entre si, né? E os dados que acabam aproximando esses dois professores que, né, nos dão a alegria de estar aqui com a gente, compartilhando algumas das suas pesquisas, envolve justamente pensar a fotografia não só o que ela tem de supostamente denotativo, mas aquilo que ela esconde, né? Aquilo que a gente precisa investigar para entender ela no contexto. E são dois trabalhos que lidam com o mesmo tipo de material, com fotojornalismo, né, e com a imprensa de um determinado período da história brasileira, e que ainda assim, mesmo com esse encontro de objeto, nos apresentam aqui duas possibilidades igualmente interessantes e distintas de como lidar analiticamente com esse tipo de objeto de pesquisa, né? Então, um no sentido que vai do mapeamento de um horizonte e de uma localização, né, histórica e geográfica para a gente entender esses terreiros, né, essa geografia do sagrado aqui no Rio de Janeiro, e o do Leonardo, né, do Arthur e do Leonardo em contrapartida, se aprofunda em uma imagem específica e vê os rendimentos analíticos disso. Então, agradeço imensamente pela presença de vocês aqui. A gente vai começar com o professor Arthur Vale, tem cerca de meia hora, 40 minutos, assim, com tolerância, obviamente, para a sua fala, Arthur, você fique à vontade. Depois a gente passa para a fala do professor Leonardo e no final a gente aqui da turma vai comentando, reagindo. Ok? Ok, obrigado, Edilson. Queria começar agradecendo o convite, né, e agradecer a todo mundo que está participando. Acho que vocês estão ouvindo bem, né? A minha câmera que está... Se eu me mexo, parece que ela trava, enfim. Eu não posso me mexer muito. Mas, enfim, então queria... O Edilson me convidou para falar um pouquinho sobre o texto que vocês leram, né? Será que você pode abrir aí, Edilson? Uhum. É um texto que foi publicado numa revista que é nova, da Unicamp, né? É uma revista de... Embora ela exista, de certa forma, há vários anos, assim, a revista de História da Arte, a antiga revista de História da Arte e Arqueologia da Unicamp, ela foi meio que reformatada um tempo atrás e passou a ser revista da História da Arte e Cultura, enfim... Bom, enfim, acho que dá para vocês verem, né? Então, essa revista, né, de História da Arte e da Cultura, da Unicamp, aí, enfim, era um trabalho de... A peça central, você pode passar para o próximo, assim? O seguinte, não, deixa eu ver. É que eu mudei um pouco a ordem, pode passar. Enfim, a peça central do artigo é isso, né? É um mapa digital interativo no qual procurei, assim, sintetizar informações a respeito de notícias de imprensa publicadas entre 1890 e 1941, aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e que são, sobretudo, ligadas à questão da repressão policial ao que eu estou chamando de religiões afro-brasileiras, né? Então, na verdade, essa ideia do mapeamento é uma ideia mais antiga, assim, que eu já... assim, aí você pode voltar na anterior, assim. Enfim, esse tipo de coisa que vocês estão vendo aí, né? Essa matéria é uma matéria do Malho, que sai em 1929 e que relata, assim, basicamente, né, os resultados de uma batida policial a um centro religioso, onde haviam práticas religiosas que, até onde a gente consegue identificar, e isso vocês vão ver, é um dos grandes problemas das fontes, o fato delas serem muito
normalmente muito resumidas, muito racistas, elas são muito problemáticas, né? Então a gente tem que ter, sempre usá-las com uma certa cautela. Acredito que que o professor Leonardo também vai nessa direção, né? Enfim, mas basicamente, então, vamos dizer assim, essa matéria no Malho vai se centrar sobre os resultados de uma batida policial a um local de culto, né? Eu estou chamando de local de culto, eu não estou propriamente chamando de terreiro, assim, por algumas razões. Eu não vou, eu vou jogar algumas coisas depois, de repente, se vocês tiverem dúvida, vocês retomam, que eu queria ver se fazia a fala o mais rápido possível para justamente a gente poder conversar a respeito, né? Mas, enfim, o meu ponto de partida é um corpus de fontes, né, de notícias na imprensa diária do Rio de Janeiro, nesse período, né, 1890 a 1941, que estão tratando, sobretudo, de batidas policiais, de ações de repressão feitas pela polícia do Rio, em locais de culto que eu estou chamando de afro-brasileiros, né? Então, acho que esse é um exemplo, não sei se vocês conseguem ver, eu destaquei o nome do religioso que dirigiria esse local de culto, né, que é Álvaro Pessoa, e destaquei também em vermelho o local de culto, né, que eles dão na matéria, que eles informam na matéria, que seria lá a Rua Bernardo, número 245, enfim. Essas matérias, elas tendem a ser muito resumidas, assim, muito sintéticas, mas dados como esses, né, quem dirige o local de culto que foi vítima da batida policial e o local e o endereço propriamente dito mais ou menos preciso, essas são informações que aparecem em praticamente todas as minhas fontes, né, todas as matérias de jornal que eu fui coletando durante algum tempo. Eventualmente acontece isso também, aparecem fotografias, seja dos religiosos que são presos, né, seja dos objetos de culto que existiam dentro desses locais. Eu não sei se o Edilson aí, se vocês já discutiram essa questão do contexto, né, se é necessário falar sobre isso, assim. Estou falando de repressão policial, e para mim é meio óbvio, mas eu não sei em que medida para vocês também é claro isso, né? Vocês chegaram a discutir isso, Edilson? Assim, o estatuto dessas religiões na Primeira República, nas primeiras décadas da República, né? A gente falou por cima, Arthur. Se você quiser, você pode aprofundar um pouco, que vai ser ótimo. Bom, então, basicamente é o seguinte, assim, com a proclamação da República assim, entrando em vigor a primeira Constituição Brasileira, em 1891, a primeira Constituição Republicana Brasileira, você passa a ter, né, o Brasil passa a ser, no papel, uma república laica, certo? Diferente, por exemplo, do que seria o Império, que era um império católico, né? Na Constituição de 1824, o Império do Brasil é identificado como um império católico, apostólico romano, né? Quando a gente passa para a República, teoricamente a gente teria, então, uma república laica, mas existiam algumas brechas na legislação da época que permitiram a continuidade de algo que remonta ao período colonial, que é a repressão e a perseguição àquilo que eu estou chamando de religiões afro-brasileiras ou religiões de matriz africana, certo? Essa brecha estava mais especificamente no Código Penal de 1890, havia 3 artigos que puniam práticas como o curandeirismo, a prática da feitiçaria ou o espiritismo. Isso, então, abria a possibilidade para que, por exemplo, a polícia invadisse os terreiros, invadisse os locais de culto de diferentes religiões, de diferentes denominações, não só afro-brasileiras, inclusive o espiritismo kardecista, por exemplo, também foi vítima disso, né? Mas a repressão vai, até onde eu consigo ver, pelos jornais de época, vai se abater sobretudo sobre as religiões afro-brasileiras. Então, quer dizer, desde 1890 até pelo menos 1941, quando o Código Penal se altera, você tem esse estatuto muito problemático dessas religiões no contexto do Brasil como um todo. O que eu conheço melhor, no caso, é o Rio de Janeiro, mas a gente vê coisas muito parecidas em outros locais, né? Fortaleza, enfim, São Paulo, Bahia, Salvador, né? Então, simultaneamente, você teria a liberdade de culto, essas práticas religiosas seriam permitidas por lei, mas você tinha esses elementos ali que vinham, sobretudo, do Código Penal, que permitiam que essas práticas fossem
punidas, certo? Fossem perseguidas. E isso tudo num contexto, né, a gente pensar o começo da República, um contexto de um país que cujas elites assim desejavam uma espécie de modernização por um viés bastante eurocêntrico, né? Os modelos de civilização que estão sendo almejados aí são de matrizes europeias, sobretudo, né? Talvez em menor medida estadunidenses, enfim, e essas práticas são vistas com bastante desconfiança e existe me parece, um projeto explícito em alguns momentos para expurgar esse tipo de prática religiosa e outros aspectos, né, se a gente for pensar assim, de culturas que teriam matrizes africanas do tecido social da República que nasce ali em 1889 e vai então amadurecer durante as décadas seguintes. Então, o que eu faço, o meu ponto de partida eu pesquisei, né, não sei se vocês conseguem ver, mas tem o endereço da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, aí na imagem em cima, ou seja, se vocês forem lá, vocês vão ver vários periódicos de época digitalizados, uma coleção importantíssima, assim, e a digitalização da Hemeroteca, a digitalização do antigo acervo, né, de microfilmes da Biblioteca Nacional, hoje em dia é uma das fontes mais preciosas, talvez, que a gente tenha para trabalhar com vários aspectos, assim, a partir do momento que você consegue pesquisar, né, dentro dos jornais através de algoritmos, você consegue reunir coisas que antigamente você perderia muito mais tempo para fazer isso, porque você teria que ir de rolo de microfilme em rolo de microfilme. Então, a coisa fica muito mais fácil e permite que a gente tenha, então, possa fazer uma abordagem mais ampla, assim, do tema que for. Nesse meu caso, a ideia da repressão contra as religiões afro-brasileiras, certo? Nesse período, eu reportei aí as primeiras décadas da República. Como eu falei, em 1941 existe uma inflexão, o Código Penal, ele, a princípio, deixa de colocar como crime práticas como feitiçaria ou espiritismo. Isso altera, em certa medida, eu acredito, essa é uma hipótese, na verdade, que eu trabalho, isso vai alterar, em certa medida, a incidência, né, a frequência das repressões, mas, enfim, como eu falei, é uma hipótese, eu poderia desenvolver um pouquinho melhor com vocês isso depois, né, porque é uma hipótese, mas, então, faço um primeiro recorte, fui nos jornais, assim, fui na hemeroteca, pesquisei, procurei alguns termos, sobretudo que eu sabia que estavam, num primeiro momento, que estavam diretamente vinculadas a religiões afro-brasileiras, como macumba ou candomblé, assim, marcadores, né, que seriam mais ou menos confiáveis, assim, para me retornar matérias que tivessem relação com essa repressão. Mas o que me interessa, sobretudo, me interessa, sobretudo, assim, talvez isso foi mudando, né, com o tempo, mas, enfim, o que me interessava no primeiro momento, que eu estava querendo sondar, era justamente o que seria, em termos, assim, se a gente for pensar em termos de cultura material, eu estou chamando isso de arte sacra, né? De arte sacra afro-brasileira, o que estaria sendo feito, o que existiria, o que estaria circulando nessas primeiras décadas da República. A gente conhece isso um pouco melhor a partir, sei lá, dos anos 40, dos anos 50, né? O Edilson comentou aí sobre o Verger, por exemplo, e outros artistas, outros fotógrafos que vão, de alguma maneira, testemunhar, né, testemunhar aí, entre aspas, sempre, né, essa produção, né? Mas quando a gente volta para trás, me parecia que assim, isso não era não era um objeto de discussão no campo da historiografia da arte no Brasil, né? Eu me considero basicamente um historiador da arte. E então, num determinado momento, eu percebi que essas fontes, que são fontes muito problemáticas, como eu disse, elas seriam um possível ponto de entrada para a gente tentar sondar de uma maneira mais ampla o que estaria circulando, o que estaria sendo produzido em termos de arte sacra afro-brasileira nas primeiras décadas da República. O que eu fiz, então, foi um mapeamento, certo? Assim, tipo, eu fui na Hemeroteca Digital, procurei selecionar, assim, achar o máximo possível de matérias que, então, testemunhavam essa repressão, certo?
normalmente, como eu falo, assim, coisas, assim, matérias falando sobre religiões afro-brasileiras, ou que vão trazer, como vocês estão vendo aí, imagens de objetos que circulavam nesses espaços sagrados, estão ligadas à repressão policial. Não 100% dos casos, existem algumas exceções, mas a grande maioria está nesse sentido. Então, nesse mapeamento que eu apresento no artigo, né, que vocês viram, eu estou me centrando exclusivamente nesse tipo de fonte. Existem outras fontes, né? Existem, sei lá, os textos do João do Rio, existe alguma coisa do Nina Rodrigues, que tem, e de outros autores que têm um caráter diferente, mas me pareceu que, para ter uma coerência assim, nesse mapeamento inicial, seria uma boa me centrar nas matérias que dizem respeito especificamente à repressão policial. A partir disso, então, aí você pode passar. Pode passar para o próximo. Eu me centrei em alguns dados que as matérias fornecem, né? Eu recenseei assim, mais ou menos umas 150 matérias, e aí, pode passar a próxima. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu organizei numa tabela de Excel mesmo algumas informações a respeito algumas informações que são fornecidas nas matérias, né? Nomeadamente, assim, que para mim era mais importante para o mapeamento, era o local de culto que sofreu, né, a repressão policial, que foi vítima de uma batida policial. Isso que está em azul são os links para as matérias na Hemeroteca Digital, certo? Questões como data, né? Quando isso acontece, em que jornal isso é publicado, em que página, em que colunas do jornal isso é publicado. E a partir disso, então, né? Pode passar a próxima, assim. Aí é uma coisa mais ligada, que isso é um interesse meu já também há um tempo, né? Não sei em que medida vocês... O pessoal aí é mais de comunicação, Edilson? É um público variado? Como é que é? A gente tem um público variado. A gente tem alunos das ciências sociais, da comunicação, e tem gente de outros locais também. Enfim, então, já há alguns anos, assim, talvez mais de uma década, é muito forte essa ideia de humanidades digitais, certo? Na história da arte, pelo menos desde meados dos anos 2010, a gente vê alguns estudos muito interessantes aparecendo, mas aqui no Brasil a gente tem pouca coisa sobre isso. Já era uma coisa que me chamava a atenção, assim, já há algum tempo, e eu acho que algumas coisas com as quais eu trabalho são passíveis, né, de serem pensadas através das possibilidades que essas chamadas humanidades digitais oferecem. Então, o que vocês estão vendo aí é um comecinho, né, de um código em Python, uma linguagem de computação, que me permite, então, partindo daquela tabela que eu mostrei antes, que a gente viu antes, né, em Excel, organizar as informações e plotar isso no mapa digital, que é aquele que eu mostrei no começo. Né? Você pode passar o próximo, assim. Aí está o mapa, só que com uma skin diferente, né, que aparecem as ruas e tal. Mas, basicamente, então, o que aquele código faz é plotar no mapa do Rio de Janeiro atual, tá? Esse do Google, por exemplo, isso já gera umas questões, né, alguns descompassos, mas era o que eu poderia fazer agora. O código faz é plotar no mapa esses pontinhos coloridos que vocês estão vendo, né, são os endereços dos locais de culto que são noticiados na imprensa, certo? E aí eu criei uma espécie de... para tentar visualizar isso, não simplesmente em termos geográficos, mas também em termos cronológicos, eu criei uma escala de cores. Então, por exemplo, as ocorrências mais antigas estão em vermelho, né? Seria mais a escala de cores corresponde a uma escala temporal. Os pontos em vermelho seriam os mais antigos e os pontos em azul seriam os mais novos, no sentido dentro desse recorte entre 1890 e 1941. Então, se a gente voltar lá, volta no mapa geral, você tem a ideia é mais ou menos essa. Você tem, numa tacada só, você teria uma visão da distribuição dos locais de culto que eu consegui ver, né, consegui apurar,
e também uma certa ideia geral sobre a questão da distribuição cronológica, que não fica muito clara, na verdade, assim. Depois eu vou falar para vocês, na verdade, ela aponta para algumas coisas, mas simultaneamente demandaria um alargamento do corpus com o qual estou trabalhando, certo? Pode ir para frente, assim, pode parar nessa daí. Então, se você clica em um dos mapas, né, o endereço está lá no mapa, se você clica em um dos pontos, aparece um box, assim, um pop-up, que vai mostrar algumas informações básicas sobre aquela ocorrência específica, certo? O jornal onde foi publicada, né, a página, enfim, a data, o endereço do local de culto e também um link que permite que você vá para a página para a página da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, onde está essa matéria específica que eu tô destacando ali. Se tem uma imagem, se tem alguma fotografia, eu procuro destacar a fotografia já aqui, tá? Então, basicamente, seria isso. Assim, essa peça central do artigo seria esse mapa interativo que, de certa forma, faria convergir, essa era a minha ideia, né? Que a gente pudesse ter uma visão global dos locais de culto entre 1890 e 1941 na cidade do Rio de Janeiro. Um mapa que também permitiria que quem tivesse interessado acessasse as matérias originais, né, digitalizadas lá na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, e também pensar um pouco, como eu falei, essa questão da incidência temporal, assim, né, de como é que será possível verificar algum tipo de variação ou alguma lógica na forma como esses locais de culto estão sendo noticiados durante esse intervalo de tempo que a gente está reportando aqui. Sempre, né, como eu falei, nesse caso está sempre, e não dá para esquecer, isso está sendo sempre filtrado pela questão da repressão policial, né? Como eu falei, fontes bastante problemáticas. Vamos ver se a gente consegue desenvolver isso um pouco depois. Pode passar para frente. Então, por exemplo, né, como eu falei, queria falar rápido aqui, só para introduzir mesmo, acho que estou falando até demais, mas enfim, se a gente for pensar em termos espaciais, pensar no Rio de Janeiro, né, o que dá para perceber é um pouco isso, assim, esse quadrado que eu destaquei em vermelho seria o centro da cidade do Rio de Janeiro. Então você tem uma concentração, você tem o que a gente chama de um cluster, né, de locais de culto forte ali, mas você tem também locais de culto para a Zona Sul, só que, sobretudo, me parece, isso fica meio claro quando eu plotei, assim, fui plotando as primeiras vezes, a grande incidência, né, a grande presença dos locais de culto vai estar seguindo, vai estar um pouco margeando as principais linhas férreas que do centro do Rio iam para os chamados subúrbios e para outras cidades, né, para a Baixada Fluminense, né, para a zona oeste do Rio, mas também para outras cidades. Isso bate, né, com alguns estudos sobre a ocupação urbana do Rio de Janeiro na República e a função das linhas de trem nesse processo de ocupação do território, certo? Então, isso me parece uma coisa, o que está, o mapeamento, que essa visada geral me permite constatar, é um pouco isso, né? Uma certa lógica na distribuição desses locais de culto pelo espaço da cidade do Rio, certo? Como eu falei, sobretudo um centro forte no próprio centro da cidade, mas também essa distribuição ao longo das linhas de trem, né, dos ramais, que ainda boa parte deles ainda está em funcionamento aqui no Rio, certo? Pode passar. Em termos cronológicos, é difícil perceber uma lógica muito clara. É possível perceber, o que dá para perceber são alguns momentos em que as notícias sobre os locais de culto, né, ligadas à questão da repressão, existem alguns momentos em que isso teria se intensificado, né? A gente poderia ler isso como momentos em que a repressão policial foi mais forte contra as religiões afro-brasileiras, mas, como eu falei, isso é um problema. Na verdade, para afirmar isso, eu teria que ter um levantamento maior do que eu tenho.
Porque uma das coisas que acontece é a seguinte, se você vai para a hemeroteca digital procurar sobre religiões afro-brasileiras nesse momento, você bota macumba e candomblé, você vai encontrar muitos resultados, sobretudo a partir dos anos 1910, tá? Antes, anos 1900, 1890, esses termos parece que não eram muito utilizados. Então, para achar ocorrências do gênero, eu teria que usar outros termos de busca. Eu já sei que o principal seria feitiçaria, né? O que a gente chama hoje de religiões afro-brasileiras estaria normalmente ligada a variações em torno desse termo. Macumba ou candomblé não eram muito utilizados. É o que dá para perceber, você tem muito poucas ocorrências. Por isso é que quase nada aparece antes dos anos 1910. Mas eu acredito que exista. Só que eu teria que fazer uma nova investigação com outros termos. E aí, quando você abre para feitiçaria, por exemplo, o que acontece é que vem muitas outras coisas que não têm a ver especificamente com religiões afro-brasileiras junto. E aí vai dar um trabalho, isso daria um trabalho assim para filtrar, mas enfim, é uma coisa para um outro momento. Parece haver a repressão, ou pelo menos o noticiamento da repressão, porque as duas coisas não são exatamente a mesma coisa, né? A repressão pode ser pouco noticiada e, na verdade, ser muito forte, né? São coisas que teria que ter outras fontes para poder verificar em que medida isso está realmente caminhando lado a lado. Então, o que vocês veem aqui é uma incidência, é o quantitativo de noticiamento das repressões, né? E a partir de 1900, como eu falei, a partir de 1915, sobretudo, parece que a gente consegue reconstituir um quadro um pouco mais preciso, e aí a gente teria alguns momentos em que essa repressão parece ser mais intensa, ou pelo menos assim, ela foi noticiada de forma mais intensa, que são ali na segunda metade dos anos 1910 e mais para o final dos anos 1920, né? Sobretudo com relação a essa incidência maior no final dos anos 1920, eu tenho outras fontes documentais que apontam realmente para um recrudescimento, né? Para uma repressão sendo feita de uma maneira mais forte. Para cá, para trás, por exemplo, já não consigo perceber isso, exatamente se existiria alguma intencionalidade explícita da polícia com relação ao aumento da repressão, mas quando a gente chega no final dos anos 1920, sim, teria a ver. Então, enfim, é só para colocar esses dois tipos de coisa, né? Uma espécie de panorama da distribuição geográfica, mas simultaneamente também um panorama cronológico, assim, relacionado ao meu corpus de fontes, são duas coisas que a gente pode produzir a partir da utilização de ferramentas que são comuns nas chamadas humanidades digitais, certo? Então, esse é o geral, né? Tipo assim, não propriamente um ponto de partida, eu estava fazendo coisas com essas fontes antes de ter o mapa completo, mas o trabalho nele me permitiu amadurecer algumas coisas e, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de para onde a pesquisa deveria continuar, onde necessita ser feito mais trabalho de pesquisa, certo? Vou passar só para as fotos, assim, para algumas fotos. Enfim, eu até mandei para o Edilson depois um outro texto, no qual assim eu discuto sobre o problema dessas fontes, os problemas que essas fontes levantam, certo? Essas fontes, especificamente as fontes ligadas, como eu disse, à repressão. Elas levantam muitas imprecisões e muitas questões, certo? Mas, como eu falei, simultaneamente elas me parecem que oferecem algumas informações valiosas. Nomes de religiosos, né, locais de culto. No meu caso específico, me interessam muitas imagens, como eu disse, porque, de certa forma, um dos meus interesses principais seria sondar o que seria essa produção, né, essa cultura material, essa arte sacra afro-brasileira. Escolham aí o nome que vocês preferirem. Como eu falei, eu tendo a usar arte sacra por algumas razões, depois a gente pode conversar a respeito. Tenho entendido a usar isso, né? Várias fotos me parecem que são
indícios interessantes para se pensar o que seria essa arte sacra afro-brasileira nas primeiras décadas da República. Fotos de objetos, como vocês estão vendo aqui, então isso é uma batida que ocorre em 1918, no local de culto ali em Inhaúma, e essa figura que aparece no centro, vocês estão vendo, né, seria uma figura de caboclo, né, uma entidade espiritual ameríndia, assim, que é muito comum em várias denominações afro-brasileiras, pelo país todo, mas tem vários outros objetos. E aí, em cima dessa figura do caboclo, né, que era chamado caboclo cubatão, eu escrevi um artigo, porque essa batida especificamente é muito interessante, porque ela gera um processo criminal, e aí dá para a gente comparar fontes diferentes, né? As fontes nos jornais e a documentação produzida pela polícia. E então as fotos tendem a ser de má qualidade, né? Na digitalização, a qualidade das fotos, não na digitalização, na verdade, eu acho que quando os jornais foram transformados para microfilme já, as fotos perderam qualidade, mas com a digitalização isso às vezes se acentua. Então não dá às vezes para a gente identificar muito bem, mas de qualquer forma o que está sendo apresentado, mas de qualquer forma são algumas, o que a gente consegue ver é, por si só, bastante valioso, certo? Pode passar a próxima, sim. Isso aqui é um exemplo, uma caixa onde os religiosos... Esse é uma peça apreendida naquele local de culto lá do Álvaro Pessoa, que eu mostrei para vocês no mapa, né? Que aparentemente ela tem em relevo os elementos gráficos, né, sobre a sua superfície, que lembram os chamados, que a gente chama já há algumas décadas de pontos riscados aqui no Rio de Janeiro, certo? Ou seja, são diagramas rituais, que têm várias funções, mas talvez a mais importante seja invocar para o terreiro, né, entidades espirituais específicas. Mas, enfim, o que acontece, né? Você tem as imagens, nesse caso aqui a imagem até tem uma qualidade mais ou menos, mas você não tem informações exatamente a respeito do que esses signos que estão aí representariam. Eles aparecem no jornal, mas o jornalista não perde tempo, entre aspas, assim, né? Não se dedica a tentar explicar exatamente o que seriam as peças que são apreendidas. Então, a gente tem a imagem, pode fazer suposições, mas na falta de outras fontes, às vezes é difícil um pouco de avançar com as nossas considerações a respeito desses objetos. Como eu falei, um dos problemas, as fontes têm vários problemas, um deles é o seu caráter muito sucinto. Então, não existem muitas explicações para aquilo que é apresentado. Mas, de qualquer forma, como eu falei, me parece... É uma foto que, para mim, é muito valiosa, porque parece estar apontando para uma utilização daquilo que a gente chamaria de pontos riscados de uma forma já muito sofisticada, um vocabulário muito sofisticado, ali ainda nos anos 1920. Pode passar para o próximo? Em alguns casos é possível ter um pouco mais de... assim, a gente levantar, né, informações mais substanciais sobre as peças, que é o caso dessa que eu estou destacando aí. Essa é uma foto à esquerda, né, da gente, assim, da tela. Uma foto tirada numa delegacia policial, onde um religioso, né, que está com um escudo, está paramentado, ele está encenando, na verdade ele foi forçado pelos policiais a fazer isso, está como que encenando uma bênção sendo dada provavelmente a algum outro religioso, mas no centro, né, tem uma mesa, uma espécie de altar, vou mostrar isso depois rapidinho para vocês de novo, tem uma escultura que dá para identificar, assim, porque a gente sabe que essa escultura existe até hoje, né? Que é uma escultura que está na antiga coleção de magia negra do Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que foi recentemente transferida para o Museu da República, né? Imagino que vocês tenham ouvido falar sobre esse processo, que é uma luta já de décadas, de tentativa de tirar esses objetos das mãos da polícia, né? Pode passar a próxima? Essa escultura foi, inclusive, ainda em 1941, discutida pelo Mário Barata, um historiador da arte e arqueólogo brasileiro, né, importante, e aí, como eu disse, ele vai dizer que tem a ver com Iemanjá, e é possível,
né? Nas matérias de jornal não existe nenhuma informação sobre isso, mas quando Mário Barata escreve sobre as peças, ele vai fazer algumas hipóteses de análise. É possível, né? Porque tem a ver, por exemplo, com essa escultura que aparece num artigo muito importante do Nina Rodrigues, ainda em 1904. Existem alguns elementos ali de composição que são semelhantes e tal, então a gente pode, como eu falei, dependendo do caso, você ainda tem a peça, você consegue rastrear a peça até hoje, e às vezes tem outras fontes que permitem que a gente lance hipóteses, né? Assim, a gente avance um pouco na leitura das nossas análises sobre as peças. Pode passar. E uma outra coisa que é muito comum também, e já me encerrando, né, como eu falei, só para fazer um apanhado geral, é que nessas fotos, muitas vezes, os religiosos vão ser registrados, né? Fotos dos religiosos. Muitas dessas, como eu falei, essas são um outro problema, assim, a gente poderia dizer, né, das fontes, é o seu caráter eminentemente racista, né? E algumas fotos são extremamente delicadas, assim, eu evitaria mostrá-las, inclusive, dependendo do contexto, enfim, eu evito não reproduzi-las, assim, isso é uma questão que até queria depois se a gente tiver tempo, a gente poder discutir um pouquinho, né? Mas, ou seja, quais são os limites da exposição, existiriam limites para a nossa exposição dessas fontes, né? Existiriam limites éticos, esse tipo de coisa. Mas, enfim, existem algumas fotos dos religiosos que me parecem nas quais me parece que eles não se deixam representar meramente como vítimas dessa repressão, certo? E, de certa forma, eles se afirmam, e a gente poderia ler isso, né, como uma espécie de resistência a esse processo bastante violento que aconteceu durante todas essas décadas, né, que continuou, de certa forma, acontecendo depois e até hoje acontece de formas transmutadas. Mas, então, essa é uma foto de um grupo de religiosos, é uma foto de 1916, se eu não me engano, né? Um religioso chamado Joaquim Rodrigues e um grupo que estava em torno dele. Provavelmente, é difícil de saber porque não existe... a matéria é muito curta, mas é possível que seja esse Joaquim Rodrigues, seja esse senhor mais idoso, que está com umas roupas que lembram, né, remetem um pouco para uma indumentária africana, enfim, assim. Tem um religioso que está, africana, entre aspas, aí também, né? É um religioso com uma espécie de palmatória nas mãos. A foto não é muito boa, a qualidade não é muito boa no original, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Mas eles posam de uma forma muito composta, assim, como eu falei, o elemento da humilhação e da repressão que se abateu sobre eles não me parece transparecer tanto, e essa foto algo semelhante poderia aparecer em um contexto que não fosse da repressão, certo? Então, tanto para pensar a questão da própria indumentária, quanto, eventualmente, para tentar ler esses movimentos de resistência, algumas fotos me parecem interessantes. Pode passar a próxima? Seria o caso também dessa foto do José Egínio, né? Um religioso que foi preso, o local de culto dele ficava na rua Professor Gabiso. No jornal, no Globo, aparece isso em 1927, né? Aparece uma foto dele, que vai ser reproduzida em outros jornais, junto com o que aparenta ser uma série de pontos riscados que ele mesmo desenhou e cujo significado é difícil de saber, mas, enfim, o José Egino aparecendo dessa forma, né? Um close, encarando a câmera de uma forma quase desafiador, a gente poderia dizer assim, né? Ele não está baixando os olhos, não está numa situação de humilhação. Essa foto descontextualizada, como eu falei, não, para mim, provavelmente não me faria pensar na repressão. Então, é difícil de saber por que os jornalistas publicaram exatamente essa foto. Era uma foto que ele já tinha, é uma foto que foi batida no momento da prisão. Isso não tem informações ainda. Mas é, como eu falei, algo que aponta para uma atitude, pelo menos do meu ponto de vista, de desafio ou de resistência, se vocês quiserem usar essa palavra, com relação a esse processo todo.
E a última foto, você pode mostrar, é uma foto que aparece em 1941, finalzinho assim do período que eu estudo, né? E que vai mostrar dois religiosos muito com uma indumentária ritual bastante elaborada, e é uma foto que sintetiza todos esses, acho que é uma das fotos que sintetiza todos os problemas assim dessas fontes, as suas potencialidades e os seus limites simultaneamente. Porque o que vocês estão vendo é uma foto que foi tirada, até onde a gente pode depreender, né? Na própria delegacia, na Delegacia Central do Rio de Janeiro, onde os religiosos, isso foi um momento em que teve uma batida enorme, assim, uma investida policial enorme, e dezenas de terreiros foram invadidos ao mesmo tempo. O pessoal prendeu dezenas de pessoas, apreendeu, né, sequestrou dezenas de objetos, juntou tudo isso nessa delegacia central. Os policiais teriam montado esse altar, uma espécie de altar que reúne objetos disparatados vindos de locais completamente diferentes. A gente pode pensar pertencentes a modalidades de culto completamente diferentes, né? Então, isso por si só é algo que aponta para essa violência e também para relativa ignorância do não conhecimento, né? Dos agentes policiais com relação a essas práticas litúrgicas, desrespeito. Forçaram os religiosos a vestirem roupas, e a gente só pode supor que sejam as roupas que eles mesmos usavam, mas não dá para ter certeza. Mas, simultaneamente, tem uma terceira pessoa aqui, né, que não é identificada, talvez seja uma religiosa, me parece que é uma religiosa, olhando para a câmera, rindo, né? Ou seja, como que, de certa forma, denunciando o caráter um tanto quanto assim, artificioso e entre aspas, a gente poderia dizer ridículo no sentido de desrespeitoso com relação a essas religiões. Ela olha para a câmera e ri, né? Então, certos elementos como esse me parecem que são interessantes, como eu falei, para pensar não só essas fotos simplesmente como armas no processo da repressão, nesse processo de repressão, mas, eventualmente, como fontes que fornecem alguns indícios de uma resistência deliberada. Enfim, seria mais ou menos basicamente isso que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês, mas como eu acredito que vocês tenham percebido, isso tudo levanta muitos problemas. Então, o que eu queria mesmo era que a gente pudesse discutir a respeito. Obrigado aí, Edilson. Enfim, eu não sei se, né? Obrigado, Arthur. Vamos passar, então, para o Leonardo a palavra, e depois da fala dele a gente reage e comenta. Chegou aí, gente? A imagem? Sim, abriu aqui. Para mim chegou bem. Estou te vendo e te ouvindo bem também. Ótimo, obrigado. Muito interessante perceber que a fala do Arthur tem muitos pontos de diálogo, né, com o que eu venho fazendo e com o texto, né, que é o texto que eu enviei para o nosso encontro hoje. Talvez nesse texto não esteja explícito que esse trabalho de investigação dele, de busca por fontes de jornal e fazer essa tentativa de localização desses lugares de repressão é uma coisa também que eu estou fazendo já faz mais ou menos um ano. Só que aqui a gente tem um desafio grande, né? Inclusive, eu utilizei como uma das fontes também a Biblioteca Nacional, que tem muitos jornais daqui, né, do Ceará, mas muitos dos jornais que eram de referência na década de 40, no início da década de 40, que é a década quando foi publicada essa imagem que eu vou apresentar agora, muitos desses jornais não estão digitalizados, né? E aí foi um trabalho que eu tive que fazer, em boa parte dos casos, e deu muito trabalho, né? Tive que digitalizar eu mesmo, ir para a biblioteca e ficar digitalizando. Em alguns casos, eu tive a possibilidade de comprar jornais digitalizados com o Instituto Histórico Geográfico
e Antropológico do Ceará, que fez esse trabalho com alguns poucos jornais. Poucos jornais que eu digo fez apenas com o Jornal Nordeste e o Jornal Unitário. Né? E tem outros jornais importantes da época, né, como Gazeta de Notícias, como Correio do Ceará, enfim, outros. E então, nessa busca, eu encontrei a imagem que a gente vai discutir hoje. Falando sobre o texto que foi enviado, esse texto foi enviado para a Afroásia, né? Está em processo de publicação, já foi enviada a última versão, ele será publicado em breve. Ainda não sei exatamente se vai ser esse mês ou no mês que vem, mas está para sair pela Afroásia, né? Da UFBA. E então, é o que eu estava falando para o Edilson logo mais, assim que a gente chegou, falando brevemente. Esse texto ele foi escrito com base em processos paralelos que vinham acontecendo, né? E aí ele acabou nascendo na medida que eu ia fazendo outras coisas. Então, quando menos espera, eu descobria coisas que apontavam novamente para esse texto e eu acrescentava elementos aos poucos, né? Então, às vezes eu estava me dedicando a outro texto e esse texto sempre voltava e eu ia acrescentando elementos até que ele confluiu para nascer. Assim. E daí, a imagem que é o centro do texto, e aí já eu volto para o título, é essa imagem, que foi publicada no jornal O Estado. Essa imagem foi publicada no jornal O Estado em 1941, e na verdade ela foi publicada 2 vezes, né? O que revela uma importância que foi dada a essa imagem. Porque naquele período, na década de 40, pouco tempo antes, ali no final nos anos 20, 30, é que surgiram as primeiras clicherias em Fortaleza. E aí foi que veio a possibilidade de publicar imagens com maior facilidade nos jornais, né, da cidade. E isso custava caro. Então, produzir o clichê já é algo relevante, republicar o clichê torna essa imagem ainda mais relevante. Ou seja, algo de importante essa imagem tinha a mostrar quando ela foi publicada e republicada no jornal. E então, a gente volta para o título. Né? A tentativa desse texto é de fazer uma relação entre 2 eventos que aconteceram no mesmo ano, com a diferença de poucos dias, que foi em 1941. Um deles foi a prisão da Maria Cipriano, que era também conhecida como Maria Duas Tranças, e o outro foi uma série que os jornais chamavam de aparições demoníacas em um bairro situado a 8 quilômetros de distância de onde a Maria Cipriano havia sido presa. Primeiro, os eventos aconteceram nesse bairro, né, na Itaoca, e por isso o Galo Chorão da Itaoca, já eu chego lá. E a Maria Cipriano foi presa no Monte Castelo, que é um bairro um pouco distante um do outro. E aí me veio a questão, porque a questão dessas manifestações demoníacas na Itaoca, porque na legenda da imagem, dessa aqui, há uma legenda que diz assim, Maria Duas Tranças com a coroa usada nas cerimônias ao lado do seu marido. A terceira personagem é o tal amigo da família. E essa questão do amigo da família já nos permite discutir muitas coisas, né? Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso hoje, quem sabe depois. Separando os instrumentos cerimoniais e uma edição do Gazeta que falava do Galo Chorão da Itaoca. Essa é a única informação que tem sobre a edição do Gazeta que falava do Galo Chorão da Itaoca. E aí eu percebi que aqui ela está com a mão apontando para um jornal que está sobre a mesa. Vocês estão vendo aí. E aí me veio imediatamente a questão. O que é o Galo Chorão da Itaoca e por que uma mãe de santo presa foi fotografada segurando um jornal que falava sobre o Galo Chorão da Itaoca. E aí eu comecei uma busca, né, para tentar entender o que era o Galo Chorão,
de onde veio isso, o que é que isso significava e tal. Então, fui procurar nos jornais, fazendo digitalização e fazendo leitura de OCR, e encontrei que o Galo Chorão da Itaoca fazia referência a uma série de manifestações demoníacas, segundo os jornais, que aconteceram poucos dias antes da prisão da Maria Cipriano, no bairro da Itaoca, aqui em Fortaleza. E aí, essas manifestações demoníacas eu encontrei no dia 21 de março, na verdade, a primeira notícia sobre essas manifestações demoníacas, ou aparições demoníacas, aconteceu no dia 20 de março de 1941. E foi repetida no dia 21 e no dia 22. E aí a gente tem uma série de reportagens em diversos jornais, inclusive no rádio, falando sobre essas manifestações, desde o primeiro dia, quando panelas começaram a voar na casa de um tenente da polícia, tapete saiu do lugar, coisas se movimentavam, enfim, até o dia que, o dia 22, que é a despedida do demônio, digamos assim. Alguns jornais trataram esse dia 22 nesses termos, a despedida do demônio, ou seja, ele chegou e depois ele foi embora no dia 22. E ainda assim permanecia a pergunta, aí, por que ela estaria mostrando isso? Aqui a gente tem duas imagens, a imagem da esquerda é aquela imagem ampliada, né, da foto, é essa foto aqui ampliada, e a da direita é o jornal que ela está segurando, né, depois que eu encontrei o jornal fazendo a busca. E aí o título é Na Itaoca o Galo Chora. Na Itaoca o Galo Chora faz referência direta a um poema de um poeta popular que foi publicado integralmente nessa edição do Gazeta de Notícias, e que ele criou o poema após o início das aparições demoníacas na Itaoca. E aí ele fala sobre o bairro, fala sobre elementos da cultura cearense, fala sobre uma série de coisas que envolvem o caso, né, em torno do caso. E aí, muito recorrente nesse poema é que ele fala como as coisas mudaram quando o demônio começou a aparecer na Itaoca. A rotina e o cotidiano foi mudado de tal forma que galos choravam, ele diz que minhocas criavam asas e voavam, perus faziam palestra e outras referências, né? E aí há também a possibilidade da gente falar sobre a figura do galo para as religiões afro-brasileiras. É importante que isso pode ter tido lá na época, mas enfim, vamos passar essa parte. E então, eu fui descobrindo, a partir das reportagens, que praticamente todas as reportagens que falavam sobre as manifestações demoníacas na Itaoca faziam referência à presença do catimbó e da macumba em Fortaleza, como sendo uma das principais causas das manifestações demoníacas. E então começou um movimento de tentativa de, inclusive, fechar terreiros na Itaoca, como forma de fazer com que as manifestações demoníacas parassem. A essa campanha da polícia, especificamente do DOPS, né, durante o período do Estado Novo, foi dado o nome de Blitzkrieg. E aí a gente tem um diálogo direto com a Segunda Guerra Mundial e a estratégia de guerra da Blitzkrieg alemã, que eram as invasões de surpresa para pegar os inimigos de surpresa, sem chances de defesa, né? Então surgiu o termo, que é muito comum, que também pode ser encontrado em jornais do Rio de Janeiro, que é a Blitzkrieg contra a macumba, ou seja, a invasão de terreiros de surpresa. E aí tem toda uma tentativa de descrever essas invasões de forma detalhada, sempre valorizando a atuação da polícia, a atuação do DOPS, e também dos jornais que acompanhavam tudo isso e noticiavam nos jornais. Então, uma das primeiras formas de entender a presença desse jornal aí, na imagem, é que, enquanto as Blitzkrieg utilizadas para perseguir os catimbós e as macumbas
como forma de acabar com a atividade demoníaca na cidade, enquanto elas aconteciam, os jornais queriam mostrar que elas estavam acontecendo em toda a cidade, né? Então, seria uma forma de dizer que havia uma nuvem do mal que pairava a cidade de Fortaleza, que devia ser combatida e que a população poderia ficar tranquila, já que dias antes elas tinham visto a presença do demônio em um dos bairros da cidade, e isso gerou uma repercussão enorme, né? Pessoas iam a Itaoca para conhecer a casa, visitar o lugar, saber o que tinha acontecido. Foi mobilizada a Federação Espírita Cearense, enfim, gerou uma repercussão grande nos meios de comunicação e na população da cidade. Então, dias antes, a população já estava ciente do que havia acontecido e poucos dias depois, Maria Cipriano foi presa em outro bairro. Então, mostrar o jornal e indicar que falava do caso da Itaoca era uma forma também de dizer que a Blitzkrieg contra a macumba, ou a repressão do DOPS contra a macumba e contra o catimbó na cidade de Fortaleza, estava acontecendo em grande atividade. A população poderia ficar tranquila porque o catimbó e a macumba estavam sendo combatidos. E aí a necessidade de mostrar o jornal e fazer referência ao Galo Chorão na Itaoca. Na época que se falava do Galo Chorão da Itaoca, é muito provável que só dizer isso já era o suficiente para a população que estava com memória fresca, né, do evento que havia acabado de acontecer, identificasse que se tratava do caso da Itaoca, que aconteceu dias antes. Então, no dia 20 de março, foi os eventos na Itaoca e Maria Cipriano foi presa no dia 1º de abril, pouquíssimos dias antes, né, 11 dias antes. E então analiso essa imagem, trazendo diversos outros elementos, e aqui cabe fazer uma observação, que é o fato de que nessa época não se falava em Umbanda no Ceará, né? A Umbanda, ela só se tornou uma palavra falada no Ceará para identificar as religiões afro-brasileiras, tanto do ponto de vista dos jornais, quanto do ponto de vista religioso, entre religiosos, a partir da década de 50, que foi quando uma mãe de santo veio do Rio de Janeiro para Fortaleza, fundou a primeira federação de Umbanda, foi a Federação Espírita Cearense de Umbanda, e inaugura, digamos assim, a Umbanda no Ceará, né? Antes disso, o que se tem referência era os catimbós e as macumbas. E os pais de santo mais antigos confirmam isso em entrevistas, né? Eu fiz algumas entrevistas que eles confirmavam que antes da mãe Júlia, essa mãe de santo que veio do Rio de Janeiro, Júlia Condante, não se falava em Umbanda, se falava em catimbó e macumba. E o catimbó sendo uma religiosidade com referências indígenas, né, muito fortes. E a macumba identificando tradições africanas, né, e afro-brasileiras. Embora ambos tivessem influência do catolicismo, do espiritismo, de religiões indígenas e africanas, e matrizes africanas. Então, nesse período, as buscas que eu fiz no jornal era mais macumba e catimbó. E aí, já passando para a nossa última análise, né, isso foi dois conceitos, né, que eu trabalhei ao longo desse artigo, que era o conceito de mostração, e aí ele me ajudou a entender como a imagem nos mostra a sua forma de mostrar, essa é a grande questão. Maria Cipriano mostrando o jornal, mas há camadas de mostração nessa imagem que eu desenvolvo no artigo, e por fim, a ideia de meta-imagem, em que a ideia de meta-imagem imagens que estão dentro de imagens e que fazem referências a elas mesmas. Então, a gente tem a face da guerra do Salvador Dalí, para dar um exemplo, e esse é um dos exemplos que eu trago no texto. A face da guerra, na boca e nos olhos da face da guerra, na boca e nos olhos da face da guerra. A imagem se espelhando dentro dela mesma, diversas e diversas vezes. Isso é importante porque, ao mostrar o jornal, Maria Cipriano queria mostrar isso. Não era ela, né? Imagina-se que a polícia e os repórteres obrigaram Maria Cipriano a mostrar o jornal nesse momento. E a ideia era fazer com que a perseguição
e a Blitzkrieg contra a Macumba e contra o Catimbós aparecesse na exposição do jornal, que aparece também na própria imagem tirada, na própria fotografia tirada da prisão de Maria Cipriano. Ou seja, é uma imagem que está dentro de outra imagem e fazendo referência às outras, né? E aí a gente vem passar para um segundo momento da discussão, que é o fato de que, ao longo da escrita do texto, eu tive a dúvida se eu iria ou não publicar essa imagem no artigo. Me veio essa questão, publica ou não publica, o que eu vou fazer, vai ser eticamente interessante, vai ser problemático, até que ponto publicar essa imagem eu estaria atualizando a perseguição, atualizando o constrangimento, porque a forma como a imagem é construída nos mostra uma grande violência, né, de obrigar as pessoas a se mostrarem como criminosos, organizar os objetos de modo a fazer os objetos serem apresentados como prova de um crime contra a vontade dessas pessoas, né? Fazer com que segurassem um jornal que falava sobre a perseguição contra essas religiões. Enfim, aí me veio a questão, o que fazer diante disso, né? O jornal estava guardado numa hemeroteca, há muitos e muitos anos ninguém pegava nessa imagem, e agora eu tenho a possibilidade de resgatar a imagem e trazer para uma publicação, e talvez reatualizar constrangimentos, perseguições, humilhações que podem estar nessa imagem. E uma das minhas estratégias foi trazer essa imagem para ser discutida com grupos que são de pessoas de candomblé, de umbanda, de catimbó, e enfim. Então eu discuti essa imagem em dois grupos, um grupo em Porto Alegre e um grupo em Fortaleza, composto por pesquisadores e também religiosos, né, pessoas de povos de terreiro e comunidades tradicionais. E aí veio algumas opções, por exemplo, não publica. Durante as conversas, algumas pessoas disseram, não, eu acho que você deve publicar para mostrar e tal. Como é que era a perseguição em Fortaleza, as pessoas precisam saber disso, precisam saber como foi e tal. E pouquíssimas imagens foram publicadas sobre a história das religiões afro-brasileiras em Fortaleza em artigos acadêmicos, né? Pouquíssimas. E aí, enfim, a primeira questão era essa. Surgiu outra ideia também de borrar o rosto das pessoas. Só que imediatamente muitas pessoas disseram que isso não deveria ser feito. Porque a gente porque eu estaria provocando um apagamento ali dessas pessoas, que colocar a imagem e apagar o rosto poderia ser, inclusive, violento com essas pessoas, né? Você apagaria a imagem das pessoas. Então, mostrar ou não mostrar. Um outro recurso que me foi apresentado pelos meus amigos, né, e esses grupos, foi a possibilidade de publicar a imagem, e aí a maioria das pessoas, conversando com pais de santo, mães de santo, me disseram que seria interessante publicar, mas que eu deveria resolver essa questão, ou pelo menos abordar essa questão a partir do texto, né? O texto iria me colocar, da forma como eu iria elaborar o texto, iria trazer condições para que a imagem fosse publicada. E aí, primeiro, combinamos, em comum acordo com vários pais e mães de santo, que a gente iria publicar a imagem, deixando evidente que eu tinha buscado informações sobre ela, né? Que eu tentei encontrar informações sobre ela. E aí eu iniciei uma busca por informações sobre ela e pouco encontrei. Encontrei alguns pais e mães de santo antigo que conheceram, mas nenhum desses pais e mães de santo tiveram uma relação próxima com essa mãe de santo. Todos eles diziam que ela era do Monte Castelo, um bairro daqui de Fortaleza, diziam que ela tinha uma influência grande nos terreiros daqui de Fortaleza, porque era conhecida por cultuar uma linhagem do astro, né, que é uma das linhagens presentes na Umbanda hoje, a linhagem de entidades.
Algumas pessoas disseram que ela era parteira também no Monte Castelo, era curandeira. E uma coisa interessante era que na reportagem é dito que ela foi levada à delegacia junto com essas duas pessoas que estão na foto e uma criança de 2 anos. Então eu busquei, antes de buscar essa criança, eu tentei buscar informações sobre ela. Então fui em cartório, fui em cemitério, fui em vários lugares, arquivo público, na tentativa de encontrar dados da polícia sobre a prisão, para encontrar mais informações sobre ela, enfim. Não consegui encontrar mais informações nesse sentido. E aí eu me lembrei que no jornal havia uma criança que foi levada à delegacia, e aí eu consegui encontrar o batistério dessa criança na Cúria daqui de Fortaleza, que aconteceu... O que é batistério? Se me desculpa, eu não estou familiarizado com o termo. Batistério é o documento de batismo da igreja. O documento quando a pessoa se batiza e diz lá, foi batizado fulano de tal, no ano tal, na igreja tal, no bairro tal. E então eu encontrei o batistério do filho dela, dizia que ela era a criança tinha o nome de João e era, enfim, filha de Maria Cipriano, mas não tinha muito dado. Nessa época era muito comum colocar só o primeiro nome, porque os nomes, sobrenomes e tal, vinham depois, eram registrados depois. Mas, enfim, não consegui encontrar nenhum dado mais sobre ela, nem sobre a família. Ou seja, a busca aconteceu. E outro elemento seria reforçar, para a publicação dessa imagem, a resistência e a influência dessa mãe de santo para as religiões afro-brasileiras daqui. No sentido de que ela influenciou bastante, principalmente nessa linhagem do astro aqui em Fortaleza, e que, enfim, apesar das perseguições, apesar da prisão, essa mãe de santo se manteve em suas atividades religiosas, né, e nas atividades da sua casa, até a década de 80, que foi quando pessoas que eu consegui conversar sabiam que ela ainda estava em atividade, até mais ou menos a década de 80. Então, e continuava morando no Monte Castelo, no mesmo bairro. Pelo menos foram essas informações que eu recebi de pais e mães de santo. Ou seja, ela continuou ativa em suas atividades religiosas, influenciou outras casas. Eu conheci ogãs, por exemplo, que eram de outras casas e diziam que os pais e mães de santo receberam influência dessa mãe de santo, a Maria Cipriana. Então, textualmente, essa foi uma forma de publicar essa imagem, né? Tentando evidenciar outra dimensão que não seria apenas a dimensão da perseguição e tal, mas também da influência que ela teve nos terreiros da cidade. E aí veio diversas outras questões a respeito da imagem, enfim, a imagem foi publicada. Enfim, textualmente, a minha tentativa foi mostrar que a imagem não tem intenção de reatualizar ou de atualizar elementos das perseguições, enfim, dos constrangimentos e tal, mas trazer a história de uma mãe de santo, de uma figura que foi importante para a cidade, e que a atividade dela foi importante para manter viva as tradições afro-brasileiras na cidade e em Fortaleza, especificamente. E a história dela, né, me permitiu contar um pouco sobre a história dessas religiões na década de 40, que é um período que tem pouquíssimas informações sobre o catimbó e a macumba nos artigos que já foram publicados, né? Aqui em Fortaleza, aliás, sobre Fortaleza. E é isso. Concluo por aqui, para a gente discutir. Obrigado, Leonardo. Acho que depois dessas apresentações assim, tão instigantes, fica muito evidente, né, a necessidade de, quando a gente está falando de fotografia, a gente não partir só delas, mas partir daquilo que é o extraquadro, né? Nesses casos que vocês apresentam para a gente, um extraquadro que fala sobre a legitimidade da perseguição, né, assim, condições, né, de que o Estado tem
para perseguir determinadas matrizes religiosas e culturais, e que ainda assim, nas operações policiais, a gente sabe que nem todas tinham a produção de registros, né, de processos. Então, o que demonstra que a legalidade de um aspecto, na verdade, ela serve muitas vezes para um caráter arbitrário dessa ação policial ao longo de muito tempo. Né? Assim, então, essa arbitrariedade que tem, digamos, um pano de fundo, né, supostamente legal, ela não é mantida por dentro da legalidade o tempo todo. E é justamente aí que essas matérias jornalísticas e o próprio fotojornalismo, né, que assim, também é esse elemento, né, de ter uma história dessas imagens que vão sendo incorporadas nos jornais e de como isso, se a gente pega do início do século XX, né, os anos 40, como tem uma transformação da importância dessa imagem visual na comunicação jornalística, de como esses materiais que vocês pesquisam, estão apresentando para a gente, eles são, muitas vezes, o único registro que a gente tem, porque as ações policiais não estavam documentando isso. Né? Então, a gente fala de algum sentido de documentos aqui, mas cabe indagar documento de que tipo, né? O que está sendo documentado aí? E eu acho que nesse aspecto a gente retoma discussões que a gente tem abordado aqui no curso, que é pensar a fotografia a partir de diferentes regimes de visualidade, né? Não só porque ela está apontando para coisas diferentes, mas que às vezes determinadas imagens, elas mesmas condensam sinais contraditórios em si, né? Assim, como se fosse camadas de sentido que estão sobrepostas ali e que a gente precisa aprender a ler essas imagens, a contextualizá-las, para poder perceber esses vários indícios. E, né, nas duas apresentações, nas fotos que o Arthur e que o Leonardo apresentam para a gente vai notando isso, assim, como é necessário ter atenção à imagem para conseguir decodificar e partir para outras imagens, outras informações que não estão ali naquele quadro, para a gente conseguir compreender de fato que elemento documental é esse e qual é o sentido que ele está tomando em determinado uso, né? Porque a gente está falando aqui num contexto de uma disciplina com um propósito de produção de conhecimento, com pesquisas sérias que estão sendo feitas, mas a gente sabe que essas imagens, saindo desse registro, elas podem servir para continuar a vulnerabilização, né, assim, e violência contra grupos, para dizer, olha, tá vendo como tem alguma coisa negativa que está aqui? Então, a estigmatização, ela pode continuar a partir dessas mesmas imagens que aqui nos servem para desvelar, se não há história, pelo menos uma parte importante da história da perseguição aos cultos afro no Brasil, né, e esse tipo de classificação das materialidades, das coisas, do terreiro, da roupa, dos objetos rituais, né, como provas de crime, que por mais que esteja dado, não necessariamente é de conhecimento de grande parte da população. Então, eu fico muito agradecido pela presença de vocês e também pela oportunidade da gente tocar esse tema que é tão sensível e continua, né, sendo tão preeminente. Vou passar a bola para quem mais quiser falar, Leonardo e Arthur, se vocês quiserem também comentar coisas. Eu queria só fazer uma observação que é muito importante, acabei não falando, mencionando, é que Maria Cipriano, ela estava numa região da cidade que nessa época, na década de 40, era um local onde se tinham os campos de concentração no Ceará. Um dos locais, né? E o que eram os campos de concentração? Nas grandes secas, 1915, 1932, muitas pessoas vieram do interior para a capital em busca de fugir da seca. E o governo fazia as barreiras nas chegadas dos trens na cidade, para já conduzir essas pessoas para elas ficarem alojadas nos lugares que eram chamados de currais, ou campos de concentração. E aí a gente tem em Fortaleza vários bairros que surgiram desses campos de concentração,
e as pessoas viviam em condições extremamente precárias, né, passavam por problemas, ou seja, elas não se livravam dos problemas que elas estavam fugindo, que vinham do interior. E há indicações na reportagem da Maria Cipriano de que o jornal também falava sobre trabalho, falava sobre o marido dela que não queria trabalhar, citava o Otávio Bonfim, que era uma região ali exatamente ao lado de onde ela morava, que tinha um campo de concentração bastante conhecido, já desde a década de 15. E outro ponto também é a vinda de religiosos e pessoas trazendo do interior o catimbó para a capital, né? Então, quando o jornal que fala sobre a prisão da Maria Cipriano noticiava, informava geograficamente onde estava situado, na verdade o jornal estava querendo fazer uma informação que era também moral, porque, enfim, as populações eram estigmatizadas, as populações vindas do interior, como pessoas que não queriam trabalhar, ou que não podiam trabalhar, pessoas que traziam o catimbó, pessoas que tinham uma cultura menos importante, e diversas outras características que a prisão de Maria Cipriano nos revela a partir desse jornal, né? Então a gente tem esse elemento que é muito importante, e que foi atualizado no período do Estado Novo, né? Todas essas perseguições que vinham nascendo ali por conta do crescimento populacional na cidade de Fortaleza por causa da vinda de pessoas do interior. Só posso comentar para o Leonardo, né? Não, eu gostei muito assim de ouvir você falando, né, sobre essa questão, esse dilema aí da publicação ou da não publicação da imagem, né, que é uma coisa que, enfim, tipo, é um pouco angustiante para mim em alguns momentos, né? Enfim, mas é engraçado que você cita o Boehme, né? E a ideia da mostração, e aí, como a gente também, né, no nosso trabalho, de certa forma, a gente está atuando numa dinâmica parecida, né, de mostração, e afinal de contas, o que a gente está mostrando, o que a imagem que a gente incorpora, assim, a problematização que ele faz para a imagem também pode ser pensada para o nosso próprio trabalho, né? Eu fiz um pouco o que você fez também, eu consultei umas pessoas lá no começo, assim, né, se eu tinha, entre aspas, se era bem vista, assim, a desenvolver o trabalho que eu queria desenvolver. Assim, me deram respostas que sim, continua, pode fazer, isso é mais positivo do que negativo, mas de qualquer forma tem algumas coisas, como eu falei para vocês, tem algumas imagens que são muito, muito ruins, assim, que não dá para mostrar. Não dá, assim. Eu fico... Isso foi um questionamento que a gente teve na banca da... Teve uma mesa do Comitê Brasileiro de História da Arte sobre... que eu apresentei um trabalho que era sobre essa Blitzkrieg aqui, né, no Rio de Janeiro, e a discussão foi bem para esse sentido, né? Quais são os limites da gente como investigador? Será que existem, né? Para o que vai ser mostrado? É possível mostrar tudo? Em que medida a gente, na nossa ânsia, né, de revelar aquilo que a gente descobriu, que a gente redescobriu, a gente também não acaba reiterando a questão da violência, né? É uma coisa muito delicada, assim, eu realmente não tenho uma resposta, acho que cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar, mas eu achei muito interessante que parece que você tem uma preocupação muito semelhante, assim, então ouvir como é que você tentou resolver foi para mim uma coisa bastante legal, assim, acrescentou bastante. Eu queria agradecer aí pela tua fala. Não, acho que é isso, assim, então, para mim também, a minha saída foi a interlocução com o povo de Santo, com uma divindade, entendeu? Também interessante. Mas e aí isso, né? O limite, na verdade, não é um limite legal propriamente da reprodução da imagem, é um limite eu chamaria, na falta de uma palavra melhor, um limite ético, né? E a gente tem que saber
assim, tem que desenvolver, talvez, estratégias, né? Como é que a gente lida com isso, assim, vindo de fora, desse olhar que, no meu caso, é um olhar de fora, certo? Eu não me identifico com, não sou religioso, não estou dentro de nenhuma dessas denominações, por exemplo. Então, eu fico muito preocupado com isso, assim, quais são os limites, né?